boa tarde, boa noite, independente da hora que você está escutando. Sejam muito bem-vindos ao Talkenização, gente. Mais informação, mais um dia de podcast para vocês aí. E hoje nosso podcast vai ter uma pegada diferente. A gente vai trazer novidades para vocês, a gente vai falar de fan token. E a gente vai trazer aí, ó, a gente vai unir os dois melhores times. Cripto e esportes. Então, hoje, esse podcast promete aí para vocês. E a gente vai ter aqui o Bruno, que faz parte da Team One, o Décio, que faz parte da Leak e também entende muito de esportes. Então, esses caras aí entendem muito mais do que eu para falar sobre esse assunto. O meu negócio é cripto, o negócio deles aí é o outro lado da moeda. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigadão. Obrigado. Bom ter vocês aqui. E eu queria já começar fazendo pergunta para a gente aproveitar um monte o nosso tempo. E explicar para o pessoal, Bruno, o que é a Team One, né? O que é esportes? Porque talvez tenha gente que esteja aqui e fale assim, meu, eu não sei, né, o que é. Então, explica aí pro pessoal. Acredito que eu gosto muito de dizer que esportes é o futuro do esporte convencional, né? Eu principalmente acredito muito que alguns setores do esporte convencional vão migrar ao longo do tempo, assim como alguns já migraram para o esporte eletrônico. A Team One hoje é uma empresa de esportes eletrônicos, né? Uma multigame, como alguns gostam de chamar. Basicamente, nós atuamos em modalidades competitivas diversas, né? Então, quando um jogo tem um cenário competitivo, quando ele tem um setor competitivo muito forte, ele acaba se tornando interessante para algumas multigames, para algumas empresas de esportes eletrônicos atuarem com atletas de alto rendimento, né? Atletas esses um pouco diferentes do que a gente está acostumado, mas até mais próximo do que a gente imagina que seja essa distinção entre atleta profissional do esporte convencional e de esportes eletrônicos. A T1 foi uma empresa fundada em 2016 pelo nosso CEO Alexandre Pérez. Era basicamente uma tag, que a gente fala um nome de amigos, né, que se juntava para jogar campeonatos de CSGO. E a coisa acabou ficando um pouco mais séria do que eles imaginavam naquele momento. Em 2017, ele decidiu oficializar a marca e começar a realmente investir dentro de esportes eletrônicos, dentro de algumas outras modalidades da qual ele ainda não tinha tanta expertise. Acabou me chamando para fazer parte desse projeto. Em 2017 nós ingressamos em League of Legends, né? Estava bem no auge da modalidade. Eu particularmente já tinha trabalhado com esportes desde 2012, então acabei entrando ali na T1 um pouquinho mais tarde como gestor, como funcionário, né? E 2017 foi o nosso boom. Então nós estávamos em duas modalidades de esportes eletrônicos, que seria o CSGO e o League of Legends, e a gente teve um resultado esportivo muito avassalador naquele ano de 2017. Então em CSGO nós ganhamos tudo dentro do Brasil, éramos o time a ser batido, e em League of Legends nós fizemos uma campanha absurda para um time que nunca tinha sido visto e nunca tinha sido conhecido. Nós somos campeões brasileiros, fomos disputar o Campeonato Mundial na China, né? Então ali começou uma ascensão até mais rápida do que nós esperávamos no momento, né? E dali conseguimos, a gente conseguiu entender realmente qual que era o real objetivo da Team One dentro de esportes eletrônicos, né? Porque quando você pergunta para alguma empresa da área, o que vocês querem? O pessoal fala muito, quero ganhar título, quero disputar campeonato e tudo mais. Sim, isso é a base realmente do negócio, isso é a base da coisa, só que dentro da T1 a gente achou uma maneira de mudar a vida das pessoas que nunca tiveram oportunidades ou que falharam em outros setores e se acharam dentro do setor de esportes, dentro dos jogos, né? Então isso acabou entrando como uma meta nossa, como um objetivo dentro da empresa, e hoje, já em 2022, depois de pandemia, de um monte de loucura, com muito mais história, muito mais campeonatos, a nossa ideia realmente é criar oportunidades para atletas que podem se tornar profissionais, revelar jovens talentos, criar pessoas melhores. Porque desde 2017 para cá, essa virada que o mundo foi dando, a gente foi vendo que o pessoal foi saindo muito do offline e entrando muito no online. O Muito. pessoal acabou passando muito mais tempo na frente de um computador, na frente de um celular, e isso cria problemas sérios. E nós acreditamos fielmente que com o trabalho certo, com a disciplina certa, com a metodologia certa, você consegue evitar grandes problemas que essa vida e essa rotina te trazem. Então, foi o nosso grande foco em
2017, se tornou o nosso grande foco novamente a partir de 2020, e hoje a gente vem conseguindo fazer isso muito bem, revelando muitos jovens atletas e dando oportunidades para muitas pessoas que não tiveram dentro desse mundo bebê ainda, né? Desse Sim. cenário embrionário ainda. Isso é extremamente importante, assim, dar oportunidade para as pessoas, revelar novos talentos. Eu acho isso incrível em todos os mercados, né? Eu acho que dar oportunidade para todo mundo é realmente essencial, assim. E o esporte é um mercado gigantesco, né? É absurdo, né? Assim, às vezes eu fico acompanhando e falo, cara, isso é muito grande, a gente não tem noção. O pessoal costuma até dizer que é maior. O pessoal que eu digo, na verdade, os itens que fazem as pesquisas, né? Tipo, é maior do que música e filmes juntos. Sim. Né? E assim, é até bom a gente explicar isso principalmente para a galera cripto que não tá ali no dia a dia. Existe uma certa divisão, entre aspas, do que é game e o que é esporte. Então é legal a pessoa entender que, tipo, às vezes ele tá jogando, sei lá, o Super Mariozinho lá do Nintendo, é game. O cara tá no Candy Crush lá, jogando as coisinhas, beleza. Quando a gente fala de esportes, a diferença é justamente essa, quando a gente tem uma competitividade entre pessoas. Então, se algum desses jogos tem uma competitividade, ele se torna um esporte, assim como você jogar o seu futebolzinho de rua, beleza, é algo mais uma brincadeira, mas quando a gente vai Mais para o casual, né? campeonato, quando você vai para o campeonato, aí sim efetivamente está valendo alguma coisa. Então, nem todo jogo é um esporte, mas o esporte é algo muito grande e é o que, assim como esporte, que tem atletas e se descobrem, sei lá, maratonistas e mudam a vida com isso, também é no eSport. Ele acaba transformando a brincadeira, o joguinho dele, em algo efetivamente sério e competitivo e pode mudar a vida, e tem muita gente mudando a vida com isso. Nossa, deve E ser eu acho que essencial muito isso que você legal. falou. Essa diferença, assim, porque realmente muita gente nem entende essa diferença. Foi só para completar, desculpa, Bruno. O que o Bruno disse é justamente isso, que pelo que ele falou, a Team One nasceu num meio casual, ou seja, eram amigos jogando. Então, ou seja, se ele estava ali mais uma coisa mais brincadeira, entre aspas, né? O pessoal juntando, e a coisa evoluiu para uma profissionalidade por conta disso, né, Bruno? Sim, eu acho que tem algo que é muito importante a gente destacar nisso, é a acessibilidade que esse mercado tem. Você não tem restrição de classe, de gênero, de estrutura física. Você literalmente abrange um grupo de pessoas que às vezes não teve a oportunidade ou não se adaptou a um padrão social para se tornar um atleta convencional, né? Porque a gente sabe que tem algumas necessidades para você se tornar, e só que o cara ele tem aquela sede competitiva, ele gosta de fazer tudo em alto desempenho, e dentro dos esportes eletrônicos ele realmente consegue. Ele consegue se adaptar, ele consegue encaixar tempo, ele não tem nenhum tipo de restrição, seja ela qual for. Então a acessibilidade que esse mundo trouxe, eu acho que explica um pouco desse boom de hoje estar entre o terceiro ou o segundo maior mercado do mundo. Né, girando muita grana, trazendo muita gente para dentro, cada vez mais cedo, mais pessoas, enfim. Então acho que isso é muito legal de indagar, a acessibilidade que esse mercado traz hoje, e o range, a faixa etária que ele vem abrangendo é algo assustador. É legal, e daí ligar esse mercado, que você falou de acessibilidade, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, isso liga muito ao mercado cripto, né? Porque o mercado cripto, quando a gente fala em criptomoedas, a gente está falando num mercado que é para todo mundo, né? Não importa se você tem dinheiro, se você não tem, como você é, não importa, é um mercado realmente livre, é um mercado para todos. Então, juntar esses dois mercados é sensacional, né? Que daí é o que a gente vai entrar na questão do fan token daqui a pouco. Então, realmente, tem acessibilidade aqui, tem acessibilidade aqui, e a gente está juntando os melhores E lados. isso explica basicamente o porquê ele tem uma grande audiência. Ele é grande justamente por isso que você está falando. Ou seja, você tem uma maior empatia entre quem está assistindo. Tipo, é muito mais difícil você colocar um cara que para fazer um atletismo, ele tem toda uma preparação física, uma série de restrições, e isso é uma coisa que, para a maioria das pessoas, isso é um pouco inacessível, de alguma forma. E no esporte, não. Tipo, é o cara que é muito mais a sua cara, é o teu vizinho, que às vezes você nem sabe, ele tá lá jogando e ganhando campeonatos, então ele tá muito mais perto. Então isso atrai mais as pessoas por empatia. Exato. E o que tem de... Eu quero saber histórias agora, porque a gente estava conversando,
quem tá acompanhando aqui a gente, antes de gravar esse podcast, tava falando que tem histórias legais. E eu quero saber de histórias surpreendentes, histórias diferentes que vocês têm pra contar aí do esportes. Essa deixa pra você, Bruno. História a gente tem bastante coisa pra contar. Né? Eu quero história Tanto engraçada, história diferente, história tipo, meu Deus do céu, a gente não esperava isso. Olha, vamos lá, falando um pouco do campeonato de 2017, do qual nós somos campeões. Eu acho que, assim, todos os momentos foram extremamente únicos, né? Começando pelo fato de você juntar 7 pessoas que você nunca tinha visto presencialmente, colocar todos dentro de uma casa fora de suas cidades, mudar completamente o estilo de vida desses caras, mudar completamente a rotina desses caras, e você pegando aquelas coisas no meio do caminho. Então, assim, quando nós embarcamos nessa ideia, né, tipo, vamos comprar a vaga e vamos montar uma estrutura para esses caras e vamos começar a trabalhar eles. Cara, na nossa cabeça era tudo simples e fácil, assim, de uma maneira bizarra. Então, maravilha, a gente aluga uma casa, a gente estrutura essa casa, bota as pessoas ali dentro, cria uma rotina para esses caras e tá tudo uma mil maravilhas, né? Só que quando você começa a vivenciar essa rotina, quando você começa a vivenciar pessoas, né, que é algo que eu particularmente sou muito focado hoje, você começa a identificar algumas situações que você realmente não considera que seria um problema. Então, por exemplo, lá em 2017, quando nós trabalhamos o primeiro time, óbvio, eu já um pouco mais velho, eu tinha um pouco mais de experiência de vida, mas não passava pela minha cabeça que eu estava trazendo jovens que tinham zero experiência de vida, por exemplo. Então, assim, além de ser um gestor, além de ser um amigo, um colega de trabalho, você tinha que ser pai, você tinha que ser mãe. Porque era bizarro, tinha alguns momentos que você falava, cara, esse povo não sabe fazer nada além de sentar no computador e jogar. Então você acabava ficando um pouco assustado. Assim, da galera? Então, dependendo da modalidade, a gente varia de 17 a 23, algumas outras modalidades puxam um pouco mais para cima e outras puxam um pouco mais para baixo. Então isso foi uma novidade que trouxe várias situações alegres, felizes para nós e algo que realmente consumiu muito mais tempo do que a gente imaginava. Não, experiência, então, por exemplo, né, para você, tipo, meu Deus, agora eu vou ter que ser pai dessa galera. Exato, você entender que, por exemplo, é um exemplo muito bizarro, mas na sua cabeça, por exemplo, você fala assim, pessoal, 9 horas a gente tem que estar na sala de treino, e você saber que jovens vão se atrasar, jovens não vão acordar, e além de tudo, você tem que ser despertador, porque você tem que subir, você tem que começar a gritar, você tem que fazer drama, você tem que fazer show, e aí você vê, tipo, atleta, cara, não, pelo amor de Deus, me deixa dormir mais 5 minutos, eu não consigo, não tô acostumado. Eu acordava todo dia às 2 da tarde, 9 horas para mim é um absurdo. Então, o que pra gente parecia um absurdo, para eles era realmente uma troca de realidade muito grande. Por mais que isso seja cômico nesse momento, isso causou muito, eu não digo desespero, mas criou muita dificuldade dentro da nossa logística, porque a gente teve que começar a adaptar algumas situações. Então, por exemplo, poxa, já que a gente está mudando tanto a rotina desses caras, a gente tem que mudar ela numa qualidade muito melhor. Então, em vez de nós começarmos, por exemplo, uma didática com eles logo às 9 horas da manhã, vamos tentar fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, quanto tempo esses caras não sentam numa mesa para tomar um café da manhã? Né? Então, vamos fazer um café da manhã bacana pros caras, vamos dar uma risada, vamos todo mundo olhar um pra cara do outro quando eles estiverem acordando, sabe? Então, você começa a se adaptar e criar algumas coisas engraçadas, a tentar ali fazer algumas modelagens de atitude. Criar uma rotina um pouco mais saudável, porque assim, é um cenário um pouco mais solitário, vamos dizer assim. Sim. Né? E se você não se atenta, se você não deixa, realmente se torna uma rotina muito solitária e muito não saudável. Mas isso, então, assim, eu acho que assim, independente de esportes, né? Hoje, né, com a pandemia, a vida de muita gente mudou. Então, se eu olho, assim, às vezes eu tô horas e horas na frente do computador, trabalhando, e nem vi o tempo passar e não tive contato com ninguém, né? Então, assim, é extremamente importante você ter essa rotina, você ter o contato com as pessoas. A gente sair, né, que a gente fala de metaverso, a gente sair do nosso metaverso e a gente encontrar as pessoas, a gente ter outro lado, né? Ter o lado que você vai trabalhar, vai ficar na frente do computador, vai fazer o que você ama ali, vai produzir, vai ser competitivo, enfim, vai fazer as coisas, mas você também ter o outro lado. Então, eu considero extremamente importante e um aprendizado muito grande, né? Eu acredito que você aprendeu muito com eles
E eles aprenderam muito com você também. Não, sem dúvidas. Eu acho que esse período que a gente passou, dentre várias modalidades que estiveram junto com a gente, foi um aprendizado todos os dias, né? Uhum. Até você aprender a ter um pouco mais de jogo de cintura, entender que todo mundo não tem aquela disponibilidade e proatividade de resolver coisas, até você ter que realmente, às vezes, só ouvir, né? Um atleta que tem algum problema, alguma dificuldade, precisa se expressar de alguma maneira, ele não sabe como fazer isso. Então você acaba tendo que se virar nos 30, né? Mas, cara, teve muita coisa engraçada principalmente na Gaming House que a gente vivenciou. Assim, todos eles tinham 18, 19 anos, alguns com 17, enfim. E era muito, muito papo, né? Então, quando a gente brincava com eles, falava um pouco de vida. Não, vocês estão preparados para a vida, vocês ainda têm que viver muita coisa, tal. Eles davam risada. Eu lembro muito bem que teve uma noite que eu acabei passando um pouco do horário e resolvi dormir num quartinho dos fundos que tinha na casa. Uhum. Que a gente deixava um monte de sacola, deixava roupas, etc. E eu decidi dormir ali, né? Deitei, já tava cochilando. E daqui um pouco eu acordo, tipo, tinha 4 atletas na porta, um com uma faca, um com guarda-chuva, um com não sei o quê. Porque eu tava dormindo de noite, eu tava mexendo no saco. Eu tava batendo os pés no saco e eles acharam que alguém tinha invadido a casa, cara. Então, assim, na hora eu acordei, tipo, muito assustado. Eu fiquei, pô, o que tá acontecendo, tal? E aí eles começaram a me explicar a história. Que uma das sacolas caiu, fez barulho, aí um rapaz achou que tinham invadido a casa. Aí ele foi, já acordou o outro cara, falou assim, cara, tem alguém dentro de casa, vamos descer pra ver o que é. O cara, não, vão descer não, vão trancar a porta e vão ficar aqui. Aí eles chamaram o outro. Falou, não, vamos nós 3 lá, porque 3 vamos nós 3. Aí eles, tá, mas a gente não pode ir se o cara tiver armado, se tiver com a faca, que não sei o quê. Aí eles começaram a achar o que eles queriam. Cara, um cara catou um guarda-chuva, o outro cara pegou uma faca na cozinha, obviamente, porque tava com medo, etc. Só que quando eles abriram a porta e eles me viram, eles basicamente soltaram as coisas e meio que saíram correndo. Então, assim, tem várias histórias hilárias Não fizeram nada, né? dessa inexperiência deles de vida e que é algo que a gente começa a refletir e fala assim, cara, a gente realmente tem que dar uma amadurecida na cabeça dos caras, porque eles precisam aprender como é que é a vida real, mas tem muita coisa. Desde muitas primeiras viagens, né? Então, por exemplo, pô, esse time, particularmente, eles foram pra China. Tinha muita gente que não tinha saído nem de casa, e os caras foram ficar 27 dias na China, né? Me Escutar, colocaram com não, uma língua que você nunca ouviu falar, né? Não entendo de um nada. país completamente diferente, a cultura completamente diferente. Uhum. Eu até brinco com os caras. A gente ficou num dos melhores hotéis na China e a viagem em si foi incrível, mas a experiência foi terrível, porque isso causou um estresse, começou a causar um monte de briga bizarra, algumas coisas bizarras. Chegou num ponto. Nós estávamos nos quartos lá, que eram quartos realmente de luxo, Uhum. coisa de 200 metros quadrados cada quarto, né? E foi chegando mais pro meio, pro fim da viagem, os caras já estavam querendo começar a dormir juntos, porque eles já estavam sentindo falta um do outro. Então, assim, teve todo aquele tempo, com os primeiros dias, não, todo mundo separado, daqui a Euforia, pouco né? começaram a sentir falta, euforia, daqui a pouco ficaram tristes, daqui a pouco tá todo mundo dormindo junto no mesmo quarto. Então tem muita história engraçada, Mas muita isso é história legal. engraçada. Décio, você fez parte já, né, do esportes. Como é, assim? O que você tem de Assim, história também pra contar? eu, de fato, eu comecei fazendo vídeos e acabei parando no esporte, né? Tipo, eu fui técnico de algumas equipes, não tive a sorte de ser um da Team One, mas eu joguei algumas vezes contra eles, e é bem o que ele falou, na época em que eu tava treinando na equipes, cara, eles eram o time a ser batido, então, tipo, tem um lance também de você estar começando, né? Quando você chega numa org importante, já estabelecida, como é a Team One, você já tem, como ele bem falou, ele se preocupa com estrutura, em dar as coisas para os atletas conseguirem performar, mas até chegar lá ele tem uma caminhada. E eu estava muito mais nesse meio do caminho. Então, por vezes já aconteceram da gente ter que jogar campeonato e vir jogador. Essa vai ser bizarra, mas é verdade. Tipo, a gente foi jogar um campeonato, era num domingo de manhã que começava, coisa de 11 horas mais ou menos, né? E um dos nossos jogadores não tinha aparecido até o momento. E a gente só sabia que ele no dia anterior tinha ido para uma rave, ele gostava música de rave e tal, e ele não tinha aparecido. A gente tinha uma mania de, antes de começar qualquer campeonato, como estava todo mundo online, não estava presencial, a gente se juntava no Meets, né? Na verdade era no Discord, todo mundo ligava a câmera, pô, vamos conversar rapidinho, fazer aquela preleção, como acontece em futebol e outra coisa do gênero, e vamos pro campeonato. E faltava 20 minutos e esse cara não tinha chegado e nada, e faltando 5 minutos, a câmera dele liga, esbaforido, ele senta numa cadeira e ele tá vestido de dinossauro. E não é
Não é piada. Foi? Ele tava numa, Ele tava ele no tava, loop, no, né? ele tava numa rave e eu não sei como ele botou uma fantasia, tipo, que era meio suspensório de dinossauro. E ele se ligou que no dia seguinte tinha, e ele veio direto pra casa sentando já na hora pra jogar. E, segundo ele jogou pelo menos o primeiro jogo vestido assim. Então é muito do que o Bruno falou, tipo, quando a gente pensa, isso pra mim, que na época já tinha perto dos meus 30, tipo, já veio, mas os moleques têm 17, 18, então ainda são adolescentes, ainda tem ainda aquela falta de, aquele Sim. parafuso a menos da Cadê a idade. sua responsabilidade? O que importa é que ele chegou, assim. O que importa, não Chegou, importa se era de exato. dinossauro, de galinho que era, o que importa é que ele fez o que ele tinha que fazer. Hoje ele tá jogando até em outros times grandes até, tipo, ele evoluiu, tá Vestido de aí e dinossauro tal. ainda. A gente espera que não, mas até hoje ele é zoado por isso. Então Bom sempre demais. tem essas coisas. Bom demais. E isso vira história, né, gente? E essa galera aí que tá em contato, esses times, né, começam a milhares de pessoas acompanharem os times, acompanharem a Team One, por exemplo. E, enfim, a galera se inspira, a galera vira fã mesmo, a galera quer acompanhar, quer entrar, quer ser um de vocês, né? E como é, assim, agora a gente teve o lançamento, né, do fan token da Team One. Pra quem não entende, gente, fan token é realmente um token para fã. Ou seja, o fã que tiver esse token, né, que tiver esse ativo, né, vai ter um benefício relacionado a esse time. Então, a gente tem vários benefícios, até o Décio vai comentar depois alguns benefícios aí. É muito legal. Essa possibilidade, hoje existem vários tipos de fan token, existe de time de futebol, existe de tudo que é tipo. E este fan token é muito legal porque ele te dá vários benefícios, né? E tudo isso esse fan token ele fica registrado dentro de uma blockchain, que é como se fosse um livro contábil, que você consegue consultar. Então consegue ter certeza, pô, esse fan token, quem é detentor desse fan token é a Flávia, ou é o Décio. A gente consegue ter essa transparência de quem é o detentor do fan token. E eu queria que vocês falassem, assim, que o Bruno falasse um pouquinho, e que o Décio também. Acho que o Décio pode comentar um pouco quais são os benefícios, né, do fan token da Team One, assim, para quem admira. Pô, cara, quero contato com eles. O que essa galera que tiver esse fan token vai ter de benefício? Assim, só para dar um pequeno passinho atrás para explicar isso como um todo, tipo, o esporte ele tem uma vantagem diferente do futebol, por exemplo. Tipo, uma pessoa que torce pro Corinthians, ela jamais compraria uma camisa do Palmeiras. Né? Então existe uma rivalidade muito acirrada ao ponto até de coisas que são inadmissíveis. O esporte ele não tem isso. Então o esporte, além dos próprios fãs da Team One, que tem uma boa base de fãs, também as pessoas que gostam de esporte gostariam de estar envolvidas eventualmente nesse meio. Então o fan token, entrando diretamente no que você perguntou, ele é algo que ele é feito para o fã de esporte. Ele, embora tenha toda uma parte financeira, né, uma oferta primária, um mercado secundário para venda, etc. Mas ele é feito, ele foi concebido para ser efetivamente o elo entre o emissor, no caso, quem está fazendo ali a Team One, e o usuário que é fã daquele esporte, daquele emissor, ou daquele, às vezes, até do meio em questão. Então, aí, eventualmente, para o fã de esportes. Então, o que a gente pensa quando a gente faz esse fan token? É criar para quem tem uma certa quantidade, né? Então a gente entende que quanto mais fan tokens você tem, mais fã você é daquele emissor. Claro. Então, quanto mais fã você é, mais benefício você vai ter. Então a gente está falando aí de um hold, né, de um stack. Esse cara vai ter, vai acumulando fan tokens e vai desbloqueando conforme a quantidade de fan tokens determinados benefícios. Os benefícios eles vão variar e a gente faz algumas queries, algumas pesquisas, perguntas para o usuário e até um pouco da vivência mesmo para tentar colocar coisas como você vai poder eventualmente jogar com os streamers e atletas, então eles vão abrir aquela live casual e jogar. Pô, isso é bacana, você vai poder ter um contato direto, muito né? Legal. Muito assim, legal. Fazendo uma comparação, tipo, num futebol, pro cara que é flamenguista, quanto ele pagaria eventualmente para jogar uma peladinha com o Zico?
muito Absurdamente provavelmente. muito. Não, e lembrando, né, só para lembrar que com R$ 25 você consegue já comprar um token. Exato. A ideia é essa, ou seja, que a gente consiga gerar algo de muito valor para o usuário, mas num preço Que seja bem baixo. acessível, que é o que o Bruno falou, assim, Exatamente. da acessibilidade, que eu falei que os dois mercados super se unem, então é acessível para todo mundo. Isso é legal. Exato, então você tem coisas como essa, você vai poder jogar com eventuais jogadores e influências da Team One, no caso, receber a camisa deles, eles têm um lance que é, pô, a camisa de 2022, a de 2023 também já está disponível, né, e tudo isso vai sendo distribuído, por assim dizer, né, para quem tem os fan tokens, ao longo de um período de tempo, né, então é feito ali um cronograma de recompensas em que mês tal, eles, por exemplo, vão agora em agosto para o Mundial de R6, para o Brasileiro de R6, não é isso, Bruno? Isso. Então, e ali tem uma skin que é feita do próprio jogo, né, de Rainbow Six. A Ubisoft faz uma skin do jogo da Team One. E aí eles têm algumas dessas skins e isso vai ser distribuído para o pessoal que falou que seja algo mais exclusivo. Tem coisas que você pode fazer, até coisas menores, como eventualmente receber uma mensagem de aniversário de um Eu acho que jogador. pra mim, assim, só do uniforme e só de poder jogar junto, já super se paga, assim. Porque, gente, por R$ 25 você já ter acesso a benefícios, assim, a ter contato com um time, né? Com que você Exato. gosta, com as pessoas que você E, admira. E Sensacional. aquela questão, tipo, conforme você vai tendo uma quantidade maior de fan tokens, existem coisas que vão sendo melhoradas e acrescentadas, né? Então, tipo, eu não vou cortar a onda e dizer o que é exatamente, mas, por exemplo, tá no nosso cronograma um Mystery Box de dezembro lá no Natal, presentão de Natal, com umas coisas bem legais pelo que a gente já conversou. São meio que surpresa, então deixa ali no ar, mas é bem bacana. Mas você também, além de tudo, também tem a condição de ter algo exclusivo e que conta a história. Eu acho que isso é o bacana. Você também pode contar a história da Team One. Uma das coisas que eu mais me amarro é que a Team One vai fazer, né, dentro desse cronograma, né, tá previsto para o final do ano, uma coleção de NFTs históricos, com todas as camisas da Team One e mais alguns detalhes. Então, tipo, você ter um ativo real e digital ao mesmo tempo, no caso, uma NFT, que vai registrar isso. Então, é algo seu, você vai fazer É parte dessa único, tem um história. valor único, né? Exato. Então, tem uma série de coisas que são acrescentadas. Cada fan token tem sua particularidade. Nesse da Team One, a gente, como falei, e a ideia da Leak é fazer todos os fan tokens voltados para quem é fã de verdade, para quem gosta daquilo, até para quem não conhece, porque tem muita gente que não conhece muito, não sabe o nome de algumas coisas, mas gosta desse meio, então quer de alguma maneira interagir, quer estar presente. Então, o fan token ele é feito para isso, diferente de, sei lá, o Bitcoin que você espera a valorização ou desvalorização dele, o bear market. O lance do fan token ele é mais para que você consiga agradar e ter uma relação com o teu time e o fã. É Eu acho que é por aí. aproximar, né, os dois lados, assim, o fã e Exatamente. aproximar o time. E eu queria saber, Bruno, como que tá, assim, a Team One? Por que vocês resolveram aderir a essa ideia, né, de se aproximar do público, assim? Qual a importância de vocês ter esse fan token? Bom, acho que estrategicamente faz muito sentido, né? Mas falando da realidade mesmo, saindo um pouco da parte estratégica, é algo que acontece no dia a dia. Né? A gente tem uma busca muito grande do público, querendo informações, querendo proximidade, querendo atenção, e infelizmente a gente não consegue de uma maneira legal dar a atenção necessária que todos precisam. Sim. Por exemplo, você recebe muita mensagem de fã, você recebe muita mensagem de possíveis businessmen, gestores, o pessoal que quer entrar na área, o pessoal que não sabe como fazer, jovens estão se formando na faculdade e gostariam de tentar uma especialização que é voltada para a área. Então, você conseguir criar um token, criar algo que dê uma exclusividade, uma proximidade para o seu público qualificado, para a galera que realmente gosta, isso tem um valor inestimável, né? Isso para nós é muito legal. Então, por exemplo,
Para mim, vai ser muito maneiro você olhar, agora, por exemplo, que já lançou, você começar a ver aquela coisa caindo, tipo assim, não, o pessoal quer estar próximo, quer saber o que está acontecendo, o pessoal quer dar palpite em contratação, em time, em jogador, você tem todo esse tipo de relação, mas essa relação, ela não é oficial, então a gente vai achamos uma maneira de criar um relacionamento muito próximo e bom com os nossos fãs de uma maneira oficial. Então, canais de comunicação, desde jogos até bate-papos, eu acho que óbvio que o Décio e a equipe dele, eles já têm o roadmap, já tem a cabeça muito mais para frente do fan token, mas se eu me colocasse ali na posição de fã, eu acho que só o simples fato de você ter um pequeno contato real, né, é muito exclusivo. E eu acho que a partir do momento que eu gosto muito de dizer que esportes de ambos os lados, tanto do profissional quanto do fã, você trabalha com expectativas. Então você está atendendo uma expectativa muito grande ali do seu fã, que é algo que talvez nesses últimos anos nós não tenhamos feito com tanta excelência. Então a gente tem um foco bem bacana nisso agora para abraçar mesmo a galera e para mostrar o que acontece aqui dentro e como as coisas são feitas, dicas, papos, gameplays, enfim, tem muita coisa legal que quem tiver realmente, quem aderir ao Fan Token vai saber que é especial. E já tá bombando, tá, gente? Só pra vocês saberem, vocês estão acompanhando agora, já tá bombando pra caramba. Coisa Porque, boa. assim, apesar de ser R$25, gente, é um valor, assim, muito maior se você parar pra pensar. Pelo acesso que tudo isso te dá, é um valor, assim, pô, gigantesco, gigantesco. Eu pagaria muito mais pra conseguir ter acesso a isso. Muito É o que o Bruno falou, assim, você com um fan token, umzinho só, você já tem um canal direto para poder falar com a Team One. Então, ele tá pensando, ele falou, poxa, eu fui muito além, né? Você tem uma quantidade maior de fan tokens e tal. Mas, cara, com um fan token, como você falou, R$25 é algo que você já tem um contato que normalmente, se você em algum momento abrir um campeonato de esportes que tá acontecendo, uma stream, geralmente, acho que até aqui às vezes acontece isso, né, Flá? Tipo, você tá fazendo uma live e o chat tá bombando. Louco, né? Exatamente. Não dá tempo de ler, não dá tempo de manter o contato. Então, um fan token, você já consegue um lugar mais exclusivo para poder falar com alguém da Team One. Então, isso é muito bacana de verdade. Sensacional. Obviamente que, assim, muita gente que ainda não conhece a fundo a nossa realidade ainda pode achar um pouco estranho. Mas a galera que realmente conhece, o pessoal que realmente é fã, é igual você falou, chat de live é um grande exemplo. Às vezes o cara passa horas e horas marcando e mandando mensagem porque ele quer uma atenção mínima de um streamer ler a mensagem dele. Oi, tudo bem? Tal, cara, sou muito seu fã, né? Então tem esse lance é o que realmente traz uma satisfação muito grande do nosso lado e que gera uma exclusividade muito bacana para os caras. Né? A gente pega, óbvio, o público casual, mas a gente também tem o pessoal que sonha e almeja ser profissional. Então, por exemplo, o cara vai mandar. Vou dar um exemplo. O cara vai mandar uma mensagem e falar assim: cara, estamos começando uma startup dentro de esportes e a gente tá batendo cabeça nisso aqui. E se o cara me manda essa mensagem no Twitter, no Instagram, algo do tipo, nem sempre eu vou responder. Só que aí no chat, no canal direto, ele pega e tem uma resposta exclusiva, ele tem um bate-papo exclusivo. Isso começa a agregar um valor muito grande. Poxa, para nós, você vê projetos que vieram com algum toque seu crescer, isso não tem preço. Exato. É a possibilidade, gente. E assim, são os dois mercados se unindo, né? Até para quem não conhece a Leak tem essa parte de tokens, né? Vários tipos de tokens. Um deles é o fan token mesmo. Então a gente está lançando as duas equipes, né? A Leak e a Team One em parceria, aí lançando esse fan token para agregar para vocês. A Leak também é corretora cripto, tá no mercado já faz tempo, é uma empresa de confiança. Então, eu sei que às vezes, tá falando isso, por quê? Porque às vezes a pessoa não se sente seguro, né? Então, eu vou ter que abrir minha conta na Leak para comprar o token. Gente, a Leak já tá aí há mais de um ano no mercado, a Leak tem gente de nome grande por trás, então não precisa nem se preocupar. Dando um Google, a gente sempre tem as melhores informações aí, né? Eu acho que o Google fala melhor do que a gente, só dá um Google aí para pesquisar, que vai ver que é uma empresa com credibilidade. E aí vocês podem unir o útil ao agradável, né? Comprar numa boa empresa e ter acesso ao token aí que vocês querem, ter acesso ao benefício, se aproximar aí da equipe que vocês gostam. Gente, queria deixar vocês fazerem as considerações finais de vocês e a gente encerra essa live, não, esse podcast, mas
eu já quero fazer outro, porque eu quero saber mais histórias engraçadas, tá? Porque eu adoro história engraçada. Vambora. Bom, assim, você quer colocar primeiro, Bruno? Vai na boa. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, a participação. De verdade, é muito legal. É igual eu falei, tô 10 anos dentro de esportes eletrônicos e, cara, a gente começou na idade das pedras, vamos dizer assim. E hoje estar passando, estar vivenciando tudo isso, ver toda a virada que teve e ver a quantidade de pessoas que você envolve, que você consegue realmente incentivar e ajudar, isso para mim, em especial, não tem preço. Não tem fan token que pague uma experiência dessa, se fosse do meu caso. Então, eu queria de coração agradecer pela oportunidade, agradecer a vocês pelo bate-papo. Tô aberto, toda vez que vocês quiserem trocar ideia, vamos trocar ideia, vamos falar de Semana que história vem. engraçada. Vambora. É só chamar, a gente puxa pro lado e manda bala. Então, muito obrigado. Compre os nossos fan tokens. Tá, eu prometo que vai ser uma experiência muito legal, ajuda bastante a gente e com certeza vai trazer algo exclusivo demais para vocês. E é isso, obrigadão. Com certeza. Nada. Bom, do meu lado, de novo, só agradecer também aqui. Flá sempre. Né? Brunão pela presença, obrigado. O pessoal da produção que também tá fazendo tudo, obrigado aí pelo espaço. Só dizer o seguinte: como a Flá falou, a Leak tem esse pensamento de fazer tudo com excelência. Então, todo produto que é feito aqui dentro, para vocês, ele é feito pensado em vocês. Então, o Fan Token não é uma exceção, como NFT, todos os tokens que a gente tem, mercado, etc. Quando a gente pensa em blockchain, você pode pensar em Leak, que tem alguma coisa na blockchain da Leak sem problema nenhum. Né? Mas tudo é feito aqui, exatamente, com transparência e pensado de fato para o usuário final. E o Fan Token não é diferente. A gente tem agora o lançamento da Team One, que já está rolando. Você pode já comprar os Fan Tokens lá na plataforma, mas também acontecerão outros. E eventualmente, se você tiver alguma indicação, algum feedback, fica à vontade. A gente consegue tentar, vai sempre pensar e tentar melhorar indo aos pouquinhos, beleza? Obrigado. A gente adora feedback, gente. A opinião de vocês é sempre importante pra gente. Muito bom, espero que vocês gostem dessa super novidade. Aproveitem aí o Fan Token, porque não é sempre que vocês vão conseguir, não vai estar disponível para sempre também, né? Não é assim, tudo que é bom também não é, dura muito, tudo que é bom dura pouco. Então aproveitem aí, gente, para comprar o Fan Token de vocês com R$25 já e conhecer, ter contato com a equipe que vocês gostam. Gente, obrigada. Lembrando que todo dia, 9h30 da manhã, a gente tem live no nosso canal do YouTube, aí falando um pouquinho do mercado cripto, notícias do dia, como estão os mercados, enfim, muito legal. E toda terça-feira tem podcast, aí 6 horas da tarde é liberado para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Décio, Bruno, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigadão.